Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é dia de falar as curiosidades que envolvem uma série de desenhos clássicos que você assistiu quando criança, assistiu na adolescência e assiste enquanto adulto também. E se você não viu ainda, você vai assistir com certeza, dependendo, claro, pois tivemos um fato lamentável há poucos anos que nos tirou essa oportunidade. Mas vamos deixar de lado, pois a internet está aí para nos confortar nesses momentos, podendo ser assistido a qualquer hora. Bob Esponja. Apesar de nos ter tirado essa oportunidade há muitos anos de assistir Bob Esponja, muita gente já escutou falar sobre essa série, mas poucos escutamos, até mesmo ouvimos falar do criador dela, a inspiração ou o que fazia da vida, quando veio essa ideia. E o homem responsável pela série se chama Stephen Hillenburg, mas vamos chamar apenas de Will pela intimidade. E sim, tinha todo o envolvimento, estudo sobre o mar, oceano, e isso era desde criança. Começou quando criança e desenvolveu suas técnicas artísticas na fase mais jovem. E quase na fase adulta, fez o que queria no momento, se formar em biologia marinha e em arte. E como complemento, se formou na faculdade com um mestrado em arte, no ano de 84. Logo depois se inscreveu no Ocean Institute, uma organização onde esteve dando aulas, e foi aí, meus amigos, que foi um ponto de início para o assunto de hoje, pois durante esse período que ele dava aulas, para poder explicar sobre a vida animal em piscinas naturais, ele fazia pequenas ilustrações, sabe? Histórias em quadrinhos para melhor explicar como funcionam as questões marinhas, misturando o que? Duas coisas que ele gostava, que era arte e biologia. E para você ter uma base, uma dessas primeiras histórias tinha um título mais ou menos assim, The Interdigital Zone. E que muitos dos personagens que conhecemos na animação hoje em dia vieram desses conceitos há muito tempo atrás, onde até mesmo tinha como personagem principal da história Bob the Sponge, mas que era bem diferente do Bob que conhecemos hoje, e sim, era uma esponja do mar normal mesmo. E então Will pensou, por que não tentar lançar esses quadrinhos por alguma empresa? Poderia dar certo, já que o sonho era de ser animador mesmo, então ele enviou a história para várias empresas. Mas a questão foi que nenhuma gostou ou se interessou pela ideia dele naquele momento. Então ele voltou a dar aulas, continuar toda a sua vida normalmente, mas depois de 3 anos, parou de dar aulas para tentar seu sonho de ser animador e começou a focar em suas ideias, baseado em trabalhos marinhos. Não adianta, esse sonho envolveria o mar de alguma maneira ou outra. Depois disso tem uma história de Will, na qual deu um pontapé para a criação de tudo que conhecemos atualmente. Assim como o passar do tempo, na qual passou a estudar no Instituto de Artes da Califórnia. Ele conhecia John Murray, que era um criador de uma série da Roku Modern Life, que era da Nickelodeon, em um festival de animação, onde ofereceu um emprego como diretor da série em Roku da Nickelodeon. E foi aí que o Will começou a trabalhar nessa série animada e onde viram suas histórias em quadrinhos, The Interdigital Zone. E foi aí quando sugeriram para o Will que criasse uma série de televisão com animais marinhos a partir dessa história em quadrinhos. Aí então, quando essa série do Roku rodava, ainda estava sendo feita, Will planejava sobre sua nova série, onde conheceu Tom Kenny e conversaram sobre novo projeto. E depois que a série do Roku acabou, infelizmente parando de ser produzida e parando de ser transmitida, porque na Nickelodeon, uma série quando não tá dando audiência, eles simplesmente trocam do nada assim, para que substituam com uma nova atração que aumente a audiência. E já que essa série parou de ser produzida em 96, e em 97 o Will começou a investir nessa nova série do Fundo do Mar, com os membros da antiga série do Roku mesmo e da própria Nickelodeon, contratando Tom Kenny e mais alguns outros colegas, e assim começou SpongeBob's SquarePants. Originalmente o personagem seria nomeado de SpongeBob, mas como garoto esponja, ele seria assim, o primeiro conceito usado para ele, e a animação seria chamada de SpongeBob Ahoy. Mas a Nickelodeon descobriu depois do primeiro episódio piloto que o nome já estava sendo usado por outro produto, mais especificamente por um produto de esfregão de limpeza, e ele então precisou mudar, mas sempre mantendo o Sponge no nome do protagonista, por causa da preocupação de como seria visto o personagem. Ele não queria que principalmente as crianças confundissem com um pedaço de queijo, já que a semelhança era muito inevitável por causa da sua cor e textura do próprio desenho. E depois de escolhido o nome, preciso das características. Bob Esponja deveria ser uma esponja do mar,
Bob Esponja, como muitos devem saber, é uma esponja do mar, mas essa esponja teria de aparecer como uma bolha em seu formato original, então não combinava. Seu formato foi modificado para uma esponja de cozinha, então inseriram na sequência as calças quadradas. Além disso, Will já foi cozinheiro em uma lanchonete de frutos do mar no passado, então não foi aleatório a escolha do serviço interno do personagem. E não só isso foi baseado no criador, mas ele mesmo disse que o personagem era uma espécie de caricatura de si mesmo, estilo de dentes e até mesmo os olhos saltados. E ele também usou como referência comédias mudas e outros personagens, assim mesmo como o fantasma da ópera. E depois disso precisava fazer uma casa onde ele iria morar. E por que um abacaxi que ele iria morar? Bem, não temos uma explicação tão plausível ou incrível assim, mas de acordo com Will, ele achou que o personagem gostaria do cheiro de dentro da casa, que ficaria com o aroma de um abacaxi. E a partir de Bob Esponja, Will conseguiu desenhar os demais personagens que participam das ações na Fenda do Biquíni. Diferente de como ficou no final, mas conseguiu. Por exemplo, Patrick surgiu nos primeiros conceitos com o papel de ser um dono do bar mal-humorado, na beira de estrada, todo valentão e que casualmente encontraria Bob ou Lula Molusco. Porém, acabaram mudando de ideia e deixaram ele como o melhor amigo da esponja, primo de primeiro grau do Caracal Gary e vizinho do tão amado Lula Molusco. Lula Molusco, que de Lula seria só o nome mesmo, pois ele é um polvo, mas com menos tentáculos. Em razão natural, um polvo tem 8 tentáculos, mas o Will resolveu deixar com 6 tentáculos, porque sentia que ficaria muito pesado o visual nele nesse desenho. Então, ele nesse estilo não combinaria nada com o estilo do personagem que ele queria passar, e isso é verdade mesmo. Então acabou mudando e deixando apenas com 6 tentáculos. E já o Sr. Sirigueijo, chefe mais humilde do desenho, foi baseado no serviço que citei anteriormente, quando Will trabalhava no restaurante de frutos do mar. E essa inspiração foi do chefe dele mesmo, esse estilo foi bem como o Will achava dele enquanto trabalhavam no mesmo ambiente. E já o Siri Cascudo não teve influência do local de trabalho dele, mas sim de uma conhecida armadilha para pegar siris, lagostas, e que curiosamente o seu sirigueijo passa a maior parte do tempo lá, quase preso. Já o Fenda do Biquíni é baseado em duas coisas, na cidade de Seattle e uma ilha de verdade, mais conhecido como Atol do Biquíni, e uma parte das ilhas de Marshall. Uma área onde curiosamente serviu por muitos anos como área de testes nucleares dos Estados Unidos em 1940 e 1950. E já na questão fundamental, que é a dublagem, Will geralmente era contra famosos, fazendo as vozes dos seus personagens, por causa do medo da comparação com outro famoso desenho, então era bem difícil a gente ouvir algum famoso por um bom tempo. Mas se você acompanha a série por muito tempo, você deve ter reparado que já deve ter ouvido muitos personagens com voz de famosos. Isso aconteceu depois que Will renunciou ao cargo no comando geral. Aí veio Will Ferrell, Johnny Depp, Victoria Beckham e até mesmo LeBron James, que atraiu além do público infantil, o público adulto também. E outro ponto da dublagem nesse desenho é a dublagem que ouvimos. Um dos principais fatores, principalmente aqui no Brasil, é você ver Bob Esponja sem a dublagem. E outro ponto da dublagem nesse desenho é a dublagem que ouvimos natural daqui, um dos principais fatores, principalmente aqui no Brasil. Pois se você vê o Bob Esponja, a dublagem não é a mesma coisa, perde um tanto quanto da graça. E lá fora, o dublador principalmente do Bob Esponja é Tom Kenny, e aqui no Brasil não é novidade, sabemos há muito tempo o nosso querido Wendell Bezerra, no qual dá esse toque principal no desenho. So SpongeBob, I can't go on. The taste, Patrick. Remember the taste. The taste. What's this? Patrick Star has risen from his seat and is pointing to center field. No, wait! He's pointing to... I guess this means the secret formula is safe forever, right, Mr. Krabs? Sure. No, never! I am on Team Krabs for life! No, never! I'm on Team Krabs for life. Então me explica por que tem algodão doce na sua antena. Mas, Plankton, tudo é melhor quando faz parte de uma equipe. Algodão doce! E para terminarmos, Bob Esponja está há mais de 30 anos trabalhando no Siri Cascudo, sendo considerado o empregado do mês por 374 vezes. E está, teoricamente, hoje com seus mais de 50 anos, pois de acordo com sua carteira de motorista, indica o nascimento para 86. Mas de acordo com Will, ele não tem uma idade fixa, mas brincou dizendo que em anos Esponja, ele teria uma média de 50 anos de idade. Então não sabemos a idade exata do Bob Esponja, mas sabemos que existe há muitos anos. E além disso, ele terminou com 7 ou 8 temporadas de seus 2 filmes no cinema. E acabamos ficando com uma nostalgia do tempo que podíamos assistir até mesmo na TV Globinho. E a pergunta para tudo é: quem não gosta desse desenho, seja criança ou adulto, tanto que nem foi feito para um público apenas? E sabe que até mesmo cientistas parecem gostar de assistir Bob Esponja? Tanto que uma esponja real foi batizada em homenagem ao desenho, se chama Spongiform SquarePants, que é uma esponja do mar laranjada e que não parece nada com nossa famosa esponja do mar, conhecida, mas que merecidamente ou não, recebeu esta bela e singela homenagem.
E se você é muito fã do Pequeno Bob, não se esqueça que dia 14 de julho é considerado o dia do Bob Esponja. Então não se esqueça, dia 14 é dia de passar o dia assistindo os desenhos e passar o tempo aproveitando esse clássico desenho. Infelizmente, dado recentemente a notícia, o criador do Bob Esponja, que hoje está com seus 55 anos, revelou sofrer de uma doença chamada por ALS ou ELA, que é uma esclerose lateral amiotrófica, uma doença mais conhecida após as campanhas do desafio do balde de gelo, e que também é bem complicada em questão de tratamento, mas claro que todos estão torcendo pela recuperação dele e que se recupere logo. Divulgada a notícia e informação pelo mesmo, decidi fazer esse vídeo sobre sua criação, pois merecidamente fez um enorme sucesso e que já recebeu inúmeras homenagens e prêmios, e que fez um desenho que fez e faz parte da infância ou vida de muita gente.